O que é ter um coração sábio? É reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus, a nossa dependência diante de Deus. Porque nós somos finitos. Nossa vida passa como um conto ligeiro. Mas quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós dependemos de Deus e vivemos segundo os seus propósitos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos dando continuidade aí ao nosso segundo trimestre de 2023 com o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. É claro que a palavra feliz aqui, ela está dentro de uma conotação bíblica. A felicidade bíblica tem a ver com servirmos a Deus, ter uma vida dentro do propósito de Deus e não estar ligada ao que se pensa no mundo, que é conquistar apenas as coisas. É necessário viver para Deus. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 21 de maio de 2023, com o tema Alcançando um Coração Sábio. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para iniciarmos o programa. Ao mesmo tempo, eu estou colocando todos os pedidos de oração que têm sido colocados aí nos comentários, né, os pedidos de oração. As pessoas fazem. Eu não estou aqui discriminando os pedidos no sentido assim, detalhando cada pedido, mas sinta-se incluído nesse momento ou incluída nesse momento nessa oração. Ore junto comigo também. E não esqueça de apresentar o canal, o crescimento do canal, a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, pois nós precisamos também. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero Te agradecer, Senhor querido, nesta oportunidade, por fazer mais um programa, dar mais uma aula. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua palavra como elas são de fato. Peço ao Senhor também que ao mesmo tempo ilumine a mente de cada um que está, Senhor, assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor querido, tudo que estamos aprendendo. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos nesse momento também cada causa, cada pedido, cada necessidade que tem sido colocado nos comentários aqui no canal. Senhor, eu não tenho como, Senhor querido, descrever cada comentário, cada pedido de oração, mas o Senhor sabe aquilo que tem a ver com libertação. Senhor, o Senhor tem poder de libertar. Aquilo que tem a ver com cura, o Senhor tem poder de curar. Aquilo que tem, Pai querido, a ver com a causa, Senhor querido, Senhor amado, na área financeira, o Senhor tem poder de dar solução, Senhor. Eu sei que Tu pode visitar o Teu povo neste momento. Ó Deus, pessoas estão sofrendo, pessoas estão, Senhor querido, aflitas, pessoas estão angustiadas, Senhor, mas o Senhor pode mudar, Senhor, a situação, inclusive nos dando um coração sábio para poder tomar decisões de acordo com aquilo que a Tua palavra nos ensina, para viver uma vida, Senhor querido, de acordo com o propósito que o Senhor tem para nós. Toma nas Tuas mãos cada inscrito, cada membro do canal, abençoa grandemente, Senhor. Nós pedimos também, eu quero pedir pelos professores, eles que vão dar aula, Senhor, essa aula, Senhor, sobre a questão de um coração sábio, que o Senhor use eles, Pai querido, na sala de aula lá, junto com cada jovem, dá ânimo, dá, Senhor, força para os jovens ir aprender a Tua palavra, que eles possam compreender a Tua palavra também. Eu entrego em Tuas mãos esse programa, que o Senhor nos dê um programa abençoado mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Que isso, pastor Mário Luna? As pessoas chegam aqui, as pessoas comentam que tem sido bênção, que estão sendo edificadas, que estão aprendendo a palavra de Deus, que está facilitando os comentários, né, dar as suas aulas lá no momento de aula presencial. Então, fale do canal para mais 3 pessoas, pelo menos para mais 3 pessoas, para que elas possam vir e também passar a assistir o canal e possam ser
edificadas e edificar outras vidas. Não deixe de falar do canal. Se você também tem compartilhado material aqui do canal em algum grupo do WhatsApp, em algum grupo de alguma rede social, não deixe de colocar o link do canal também, para que as pessoas possam também chegar até aqui e assistir a aula também, porque às vezes ela só vai ler o comentário, mas ela não tem acesso ao conteúdo que eu vou falando aqui, e eu falo bem mais do que está escrito, o que eu disponibilizo para vocês. Então não deixe de compartilhar o canal também. Você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso. Faça isso nesse momento para você não esquecer. E não esqueça de dar o like no vídeo, porque se você não dar o like, aí você assistiu e acaba esquecendo, tá? Vamos lá, texto principal. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Resumo da lição. Contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Então, ele resume a lição no seguinte: Deus é eterno, nós somos finitos. Então há uma diferença gritante que nós não conseguimos sequer compreender entre Deus e nós. Eu sempre falo que as pessoas deveriam se ater, e até mesmo as igrejas, em ensinar sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis que só ele tem. Por exemplo, soberania, onipotência, onipresença, onisciência. Estou dando aqui alguns deles nesse caso. E ensinar também os atributos comunicáveis: amor, bondade, fidelidade, e por aí vai. Por quê? Porque uma vez que você conhece a pessoa de Deus, pastor, mas como é que eu vou conhecer a pessoa de Deus? Porque o que ele quer que nós venhamos conhecer, ele revelou nas Escrituras. Então nós podemos conhecer a Deus por meio da palavra dele. Se você não estuda a palavra, você não conhece o Senhor. Para conhecer, você precisa se relacionar com ele em oração e também lendo a palavra, para que conforme você vai lendo, vai orando, passando o tempo, o Espírito Santo vai iluminando a sua mente para compreender aquelas verdades. Uma vez que nós entendemos, dentro da nossa limitação, quem é Deus, nós começamos a ver que nós realmente somos pequenos, somos frágeis, que não temos força em nós mesmos, e aí nós nos voltamos para Deus. A grande verdade é que nos dias de hoje o que mais se ensina, o que mais se prega, é como se nós tivéssemos poder por conta própria, como se nós conseguíssemos fazer alguma coisa por conta própria. E aí talvez você diga assim: mas por que o senhor diz isso, pastor Mário Luna? Por exemplo, você pega a história de Davi lutando com Golias e pouco se enfatiza que Davi lutou na força do Senhor, confiando no Senhor. Tá lá, o texto deixa isso muito claro. Então, geralmente se prega: Davi foi lá, entendeu? Atirou, usou sua funda, atirou a pedra, o gigante caiu, Davi matou. Você também vai vencer seus inimigos, você também vai romper diante dessas dificuldades. Porém, se esquece de enfatizar que Davi fez isso tudo porque ele estava ali dependendo de Deus. Deus o usou. Davi foi apenas um instrumento. Então é importante nós sabermos disso. Mas hoje quase não se fala muito no aspecto de heroísmo. E se esquece da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo. Então você que é professor, está assistindo essa aula, pense em frisar isso lá na aula também, porque isso ajuda muito na compreensão e na formação do jovem, para ele compreender de fato quem é Deus e quem ele é. Objetivos da lição: explicar a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Conscientizar de nossos equívocos. Compreender que a sabedoria traz esperança. Texto bíblico, Salmo 90, versículos de 1 a 17. E eu quero fazer essa leitura com você, porque não tem como não fazer a leitura, né? Eu vou colocar o Salmo aqui e nós vamos ler juntos. Porque tem que fazer a leitura, não tem jeito não. Eu vou precisar fazer essa leitura com você. Então vamos lá. Vou ler na Almeida Revista Corrigida, tá? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e diz: volvei, filho dos homens,
porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Aqui o salmista faz uma comparação com a fragilidade humana, tá? Pois nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Porque aqui o cenário é um cenário no qual o povo está passando por um juízo e lá está o salmista vendo isso também. Você vai compreender no decorrer do salmo. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da vida é de 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Talvez alguém diga, mas pastor, eu conheço pessoas que passaram de 80 anos. Ele não está dizendo aqui que o limite de vida é 80 anos, não é isso que ele está falando. Ele está falando que numa idade como essa, as pessoas já estão bastante debilitadas, já estão bastante cansadas. Comparado ao quê? A eternidade de Deus. Deus não sofre nada disso aqui, porque Deus não é ser humano. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Uma vez que você entende quem você é e quem Deus é, nós precisamos viver uma vida para Deus. Nós precisamos nos dedicar para o Senhor, porque senão nós vamos perder a nossa vida, entendeu? Gastando ela com coisas que são inúteis. É por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Versículo 13: volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Veja que a ideia do salmista, quando fala de madrugada, ele está falando de um novo dia. Para todos nós, a madrugada está dentro de um novo dia. Então aqui ele está falando de uma esperança, de uma mudança de situação. Alegra-te pelos dias em que alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Sabe o que o salmista está falando aqui? Senhor, na proporção que nós sofremos, que nós fomos afligidos, traz dias de refrigério, traz dias de alegria. Você pode orar dessa forma, é bíblico, tá aqui, tá? 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor. Olha a graça presente aqui no Antigo Testamento. Nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus seja louvado. Esse é o texto. Um salmo maravilhoso. Inclusive, acredita-se que o Salmo 90 é o salmo mais antigo, porque quem o escreveu está muito antes de todos. Então, nós temos uma mensagem aqui maravilhosa. Introdução, vamos para a nossa introdução nesse momento. Vamos lá. Nesta lição, vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Muito bem. Depois passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. Então, primeiro vai se falar da pessoa de Deus, para depois se falar da pessoa do homem. Então, estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que, ao final desta lição, possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Vamos para o nosso tópico 1 de hoje. A eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Bom, se você é professor, você prestou atenção que logo nessa abertura aqui nós temos o passo a passo do que vai ser feito. Então, primeiro vai se considerar a pessoa de Deus. Os alunos precisam estar inteirados disso. Depois vai se considerar a pessoa do homem, que eles estão inclusos nisso. E aí nós vamos ver como podemos ter um coração sábio, né? Fechando tudo isso. Vamos lá, Salmo 90.
Nesse tópico aqui, nós vamos tratar de 3 pontos. Primeiro ponto vai falar sobre o Salmo em si. No segundo ponto, a eternidade de Deus. E no terceiro ponto, a mortalidade do ser humano. Então vamos lá. Esse salmo introduz o 4º livro dentro dos salmos. Quem está estudando desde o início sabe que, de forma didática também, os salmos são divididos em 5 livros. Não vou aqui especificar para vocês, né, do 1 ao 41, aí depois vai começando, 42 e vai. Então, o Salmo de número 90, ele é o salmo que introduz o 4º livro, a 4ª divisão. Ele é uma oração de Moisés. Então, quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Acredita-se nisso, há grande ênfase nisso. Nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no Salmo, mas que pode ser percebida nele. Que situação está acontecendo no momento de ser escrito esse Salmo? Vamos ver o versículo 13 e 15 do Salmo 90. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Então, alguma situação, não é só o salmista, ele está dentro de um contexto onde existem mais pessoas sofrendo. Versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, ou seja, a graça é favor imerecido, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, o salmista, ele pede a Deus que a bênção de Deus venha sobre eles, que o favor de Deus venha sobre eles, que o Senhor confirme a obra das mãos dele, ou seja, que o Senhor seja com eles, porque no momento que Deus está afligindo alguém, Deus está mostrando, eu estou contra ti nesse momento, eu estou te repreendendo. Não que Deus faça isso para destruir. Muitas vezes Deus dava tempo e realmente as pessoas vinham a óbito. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo para se arrependerem. Porém, muitas vezes Deus trazia o juízo, o julgamento para que houvesse arrependimento. Então o salmista, ele deseja que na proporção da aflição possa vir dias de bênção, que a graça de Deus se manifeste e que Deus confirme a obra das mãos deles no sentido de seja conosco. É isso que o salmista está falando. O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. Então acredita-se que Moisés está escrevendo este salmo no momento em que o povo está peregrinando no deserto para a terra prometida. Vamos lembrar de uma coisa? Como se divide a vida de Moisés? 40 anos no palácio. Se você começa a ler ali o livro de Êxodo, você vai conhecer a história de Moisés, o livramento que houve na vida de Moisés para que ele não morresse. E aí Moisés vive 40 anos no palácio. Depois Moisés vive 40 anos ali diante do deserto em si, né? Então divide-se em 3 partes: 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, né? Eles em si, e depois 40 anos fazendo a obra de Deus. E aí ele é chamado para livrar o povo de Israel do Egito, e assim é feito. Deus traz suas pragas sobre o Egito. Cada praga vinha contra uma divindade egípcia, ou seja, Deus estava mostrando a impotência dos deuses, entre aspas, egípcios, que não tinha poder para fazer nada. E aí Moisés começa a peregrinação no deserto, e é nesse deserto, diante da murmuração do povo, da rebeldia do povo, muitos foram rebeldes. No capítulo 14, nós vamos ver aí o cenário de espiar a terra para poder tomar posse da terra. E aí tem um acontecimento, eu vou explicar para vocês aqui isso. Preste atenção. Um resumo dos acontecimentos do capítulo 14 de Números. Vamos lá. Primeiro, rebelião do povo contra Moisés e Arão. Moisés manda os espias voltam e 10 espias trazem. Ele mandou 12 espias e vem 10 espias com notícias desfavoráveis. E agora o povo fica chateado, o povo fica aborrecido e o povo quer se levantar contra Moisés, contra Arão, e o povo está decidindo que quer voltar atrás, quer levantar uma nova liderança para voltar atrás. Então nós vemos essa rebelião. Na segunda parte, vemos a intercessão de Moisés pela salvação do povo. Por quê? Porque Deus deseja matar o povo e dizer para Moisés, ele diz para Moisés, eu vou fazer de ti um novo povo. E aí talvez você pense, meu Deus,
Moisés estava na idade de mais de 80 anos e Deus está falando de fazer dele um novo povo. Pense comigo agora, olha como tudo se encaixa. Deus é eterno, Deus não está limitado ao tempo. Deus tem todo o tempo, se assim pudéssemos, só para você poder compreender, Deus tem todo o tempo, Deus não está refém do tempo. Então, se Moisés tem 80, tem 50, tem 100, para Deus isso não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque Deus tem todo o tempo para esperar ser formado um novo povo. Quando Deus faz promessa para Abrão, que depois foi chamado de Abraão, ele não tinha filhos. Deus esperou todo o tempo para poder ser criado uma nação. Você vai ver que quando Israel sai do Egito, quando ele vai para o Egito, vai ali mais ou menos um número, se não me falha a memória, de 70 pessoas, algo mais ou menos assim, eu não estou dando aqui o número certinho. Quando ele sai, só homens, tem mais ou menos 600 mil. Olha como esse povo cresceu. Olha quanto tempo Deus esperou. Mais de 400 anos, e o povo foi crescendo. Segundo os estudiosos, entre mulheres e crianças deve ter saído do Egito mais de 2 milhões de pessoas. Então Deus tem todo um tempo, mas Moisés intercede para Deus não destruir o povo. 3. O perdão de Deus e a punição dos pecadores. Deus perdoa, mas Deus faz duas coisas aqui. Primeiro, ele mata os espias que tiraram a coragem do povo, porque eles não acreditaram. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já que eles não acreditaram na promessa de Deus, Deus os mata. Segundo, Deus diz que todos aqueles que confiaram no que foi dito não vão entrar na terra prometida. E por causa disso, 40 anos eles vão ficar peregrinando no deserto, dando volta no deserto, até que todos morressem da idade de 20 anos para cima. E aí não tem jeito. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. E por fim, derrota dos israelitas pelos amalequitas e cananeus. Por que isso aconteceu, pastor? Leia o capítulo 14 para você entender. Seja você professor, seja você aluno, leia ele inteiro antes de dar a aula. Você vai ter uma compreensão boa sobre isso. Mesmo Deus dizendo, vocês vão rodar aqui durante 40 anos e não podem mais subir, eles disseram, nós vamos subir assim mesmo. E foram. E chegaram lá, Deus não estava com eles. Eles só venciam se Deus estivesse com eles. Deus não estava. Deus disse para não ir, eles foram e eles perderam. Muitos morreram, tá? Acredita-se que esse salmo tenha sido escrito em resposta à rebelião contra Deus descrita no livro de Números, como diz, né? O qual resultou em mortes instantâneas e sucessivas. Para compreender melhor o propósito do Salmo, podemos dividi-lo da seguinte maneira. Aqui é apenas uma forma didática para compreendermos o que o Salmo está tratando. A estrutura do Salmo 90. Vamos lá. Primeiro, eternidade de Deus, versículos 1 e 2. 2. Mortalidade do ser humano, versículos 3 a 6. 3. Reconhecimento de que o salmista está sobre a ira de Deus, versículos 7 a 12. 4. Súplica por graça e esperança, versículos 13 a 17. Isso aqui nada mais é do que uma divisão que pode ser usada para dar um estudo bíblico do Salmo 90. Isso nada mais é do que uma divisão que pode ser usada para poder fazer uma pregação, dividir a pregação em 4 tópicos e explicar cada versículo referente ao tópico. Você pode pregar dessa forma. E aí você vai estar dentro do assunto do Salmo. O que é uma pregação expositiva? Deixa eu falar com você. Não tem aqui o programa Entendes Tu que Lês? Você já assistiu? Eu convido você a assistir o programa Entendes Tu que Lês. O que eu faço? Eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto. Qual é a diferença de uma pregação expositiva para uma pregação temática, uma pregação textual? É porque na pregação expositiva não é só porque eu vou lendo versículo, explicando versículo por versículo. Isso aí chama-se lectio contínuo, vai explicando. E às vezes dá sequência num livro inteiro, numa carta inteira. Não é só por isso. É porque nós explicamos o texto segundo o seu assunto, do que ele está tratando. Então a gente não perde o assunto principal. Nós nos atemos àquilo que o escritor ou autor humano, né? Muitas vezes a gente prefere falar o escritor inspirado, ele tinha em mente quando escreveu o Salmo. Então nós temos aqui
a eternidade de Deus, a mortalidade do ser humano, reconhecimento de que o salmista está sobre a ira de Deus e súplica por graça e esperança. Um tema do Salmo 90, né? Aqui está sendo abordado à luz do coração sábio, alcançando um coração sábio. Mas, na verdade, o Salmo 90 em si, como um todo, ele está tratando da eternidade de Deus e da fragilidade humana. É um contraste. É isso. Essa é a temática. Se você desenvolver a mensagem ou estudo baseado nisso, você não se perde. Olha, tá recebendo uma aula aí. Uma pequena aula, um pequeno resumo sobre interpretação bíblica, como montar uma mensagem aqui. Vamos lá, lição principal. Você que acompanha o canal sabe que tem a lição principal e aqui no canal tem o infográfico. Aonde eu baixo o infográfico, pastor? Na descrição do vídeo? Não. No comentário afixado? Não. Agora está tudo na aba comunidade do canal. O canal tem uma aba comunidade, tá? E eu vou colocar aqui para você, só para você ver rapidamente. Vou sair da tela aqui, ó. Tá vendo aqui a aba comunidade? É claro que no seu celular vai aparecer um vídeo debaixo do outro, tá? Então, se você olhar na parte de cima, tem lá início, vídeo, shorts, ao vivo, playlist, comunidade. Clica nela. Uma vez que você clica, ó, já tem até o infográfico dos adultos aqui, tá? Da aula de adulto. Então você faz o quê? Você vem aqui, ó, aonde tem essas mãozinhas para baixo, leia mais, clica nesse link aqui e você vai baixar o infográfico. Pastor, para que serve o infográfico? O infográfico tem todas essas lições principais nele, para você baixar e distribuir para quem você quiser, até mesmo para os seus alunos. É uma forma de compreender a lição de forma resumida. Assim como a lição no início não tem o resumo da lição numa frase, a mesma coisa é feito no infográfico. Eu fiz isso para facilitar a compreensão. Então, nesse primeiro ponto sobre o Salmo 90, o que nós entendemos? Este salmo, de maneira magistral, aborda a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Pronto. Você já sabe do que trata o Salmo 90. Isso aqui é importante. Eu poderia dizer isso na classe dos adultos se tivesse um porquê. Eu não posso pegar no meio da aula à toa e falar disso aqui à toa. Eu não posso fazer. Eu faço muito isso no programa Entende Tu Que Lês. Mas geralmente na classe dos adultos, quando a lição não me dá base, eu não tenho como falar. Mas aqui me deu base, ó. Esse salmo, de maneira magistral, aborda a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Toda vez que você for estudar uma parte da Bíblia, procure saber do que trata aquilo. Não pegue apenas um versículo isolado. Eu vou falar sobre esse versículo. A não ser que você for falar sobre um tema. Mas se você vai falar de um tema, você tem que falar desse tema à luz do assunto principal. Caso contrário, você pode levar o texto para um lado que não foi a intenção do autor quando escreveu inspirado por Deus. Então, quando você aborda os versículos do Salmo 90, baseados no assunto principal, que é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, você está ali alcançando o objetivo do Salmo. É sábio reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Então, o que é ter um coração sábio? É reconhecer a eternidade de Deus e reconhecer quem somos. É isso que é sabedoria. E aí nós vamos viver à luz disso. Ou seja, dentro do propósito que Deus estabeleceu. 2. A eternidade de Deus. Versículos 1 e 2. Então vamos lá. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Por isso, ele é o refúgio do salmista e de seu povo. Aqui eu poderia mais uma vez voltar ao Salmo 90, eu acho até importante fazer isso. E ó, Senhor, tu tens sido, continuamente isso aqui, tá? O nosso refúgio de geração em geração. Então já mostra que Deus é eterno. Porque alguém pode ser um ajudador durante um período, mas ele vai falecer. Deus não, Deus é eterno. Então Deus é refúgio de geração em geração. O Deus que socorreu Josafá, quando clamou ao Senhor e diz, em nós não há força alguma, quando veio aquela grande multidão contra ele, é o mesmo Deus que pode socorrer a mim e a sua vida. Então,
você vai pegar os ensinamentos que estão dentro do texto. Josafá clama ao Senhor, Josafá depende de Deus, nós também dependemos de Deus, então nós clamamos a Deus. O salmista diz aqui: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Uma outra coisa importante aqui, o salmista, ele reconhece o cuidado de Deus, tá? Segundo, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista diz aqui, melhor falando, o salmista diz aqui que Deus existe antes disso, porque ele não foi criado. Ele é criador, mas ele não foi criado. É isso? Pastor, mas como assim? Deus não foi criado? Como assim? A nossa mente não vai alcançar isso. Porque nós somos finitos, Deus é infinito. Certo? Nossa mente não vai alcançar. Então não adianta você querer entrar por esse caminho. O jovem pode ter muitas indagações, mas isso aqui ele tem que acreditar pela fé. Como assim, pastor? Tem que acreditar pela fé? Vamos para a Bíblia? Você quer ir para a Bíblia comigo? Então vamos para a Bíblia comigo. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Ou você acredita pela fé, tá? Quando alguém tentar te colocar na parede para explicar essas coisas, vamos para a Bíblia? Olha só. Hebreus 11. Hebreus 11, tá? Aqui, ó, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus criou do nada. Mas como criar do nada? Pela fé. Você tem que acreditar. E o que é a fé, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não vê, mas você espera. Por quê? Porque isso é fé. Você crê naquele que prometeu. Quem prometeu? Deus. Então não adianta você querer explicar, a eternidade, a criação, como é que Deus criou. Antes que fosse feito o mundo, Deus já existia. Fé. Você tem que crer, tá? Então, por isso ele é refúgio do salmista e de seu povo. Se você está chegando pela primeira vez, é importante eu destacar isso. Quando está em vermelho, é um comentário dentro do que está na revista. Quando está em preto, é o que está escrito igualzinho da revista. Quando falamos de refúgio, estamos nos referindo à habitação segura e imutável. Deus é uma habitação segura e imutável. Sabe onde tem esse mesmo pensamento? No Salmo 91. É por isso que até alguns acreditam que o Salmo 91 seja... Moisés tem escrito o Salmo 91, mas não há prova. Mas olha o que ele diz no início do Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar é morar. É uma morada permanente. É estar em Deus continuamente. E aí é dito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Aquele que está sob todos, acima de todos. A sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Quem é que vai fazer alguma coisa contra alguém que está tão bem guardado por um Deus tão poderoso? Pastor, mas se Deus é tão poderoso, por que ele permite nós passarmos por algumas coisas? Porque isso tem a ver com a vida humana. Deus não nos prometeu nos livrar das dores, mas nos livrar nas dores. O das e nas muda o sentido da frase. Livrar das dores é não permitir que você passe por luta, dificuldade, problemas. Livrar nas dores é passar com você. Olha o que o salmista diz no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, passando. Lembra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Fé. Mal algum. Porque o Senhor está comigo. Confiança. Ele crê, por isso ele confia. A fé em si também é uma confiança. Entendeu agora? Então, quando falamos de refúgio, estamos nos referindo a uma habitação segura e imutável. Muitas construções imponentes ruíram e se desgastaram com o tempo. Mas Deus é a habitação eterna do seu povo. Quantos? As 7 maravilhas do mundo havia, na época. Os jardins suspensos da Babilônia.
Cadê? Aonde está? Mas Deus é habitação eterna para o seu povo. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. Tá entendendo? Como traz satisfação para nossa alma, alegria para nossa alma, consolo para nossa alma. Quando nós começamos a refletir, é por isso que o Salmo 1, versículo 2, Salmo 1, 2 diz: antes ter o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, sua satisfação, tá? Seu deleite. E na sua lei medita dia e noite, ou seja, continuamente. Por quê? Porque quando você começa a se alimentar da palavra e o Espírito Santo começa a te trazer iluminação, ou seja, a compreensão das Escrituras, você começa a ver as grandezas de Deus, os feitos de Deus, os cuidados de Deus. E aí você fala, se Deus cuidou deles lá, eu creio que Ele cuida aqui, porque Ele continua sendo o mesmo de geração em geração. Ele não muda, Deus é imutável. Um dos seus atributos é a imutabilidade. Só que isso ele não dá ao homem, mas é dele. E aí é por isso que é importante eu e você compreendermos isso. É importantíssimo isso. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. O salmista nos ensina a, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para a eternidade de Deus. Nós temos Deus como nossa proteção. E mais, tem promessa para estar com Ele eternamente. O salmista nesse tempo ainda nem tinha esse entendimento. A revelação de Deus estava sendo dada de forma progressiva. Esse salmo acredita-se que é o salmo mais antigo de todos. Escrito por Moisés lá, quase lá, bem lá no início. Nós hoje temos a revelação completa, sabemos que em Cristo Jesus moraremos com Deus eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Deu para entender? Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e de degeneração, tudo vai acabando, tudo vai se desgastando. O jovem ainda é jovem, mas você que tem mais idade, você pode usar isso como exemplo. Você pega, quando você, às vezes você ainda tem acesso ao lugar onde você cresceu, nasceu, e aí, hoje você tem aí seus 30, 40, 50, e aí você pode até usar isso como exemplo, falar, olha, construções que lá estavam, não houve reforma, elas vão se deteriorando, elas vão se desgastando com o tempo, vai ter naquele aspecto de velhice. O ser humano também, você vê que na ânsia de não envelhecer, eles usam vários recursos e muitas vezes esses recursos acabam não dando certo. E a pessoa, em vez de parecer mais jovem, ela fica mais envelhecida. Mas o jovem não, o jovem já tem isso. Ele tem ali pela idade, pelo tempo de vida. Mas quem tem mais idade quer procurar ser jovem de novo. E talvez a verdadeira juventude, se podemos usar isso de forma figurada, não está fora, está dentro. Tanta gente, sabe, que já tem uma certa idade, 50, 60, 70, e alguém ainda brinca, fala, tem um espírito jovem. Jovem em que sentido? Tá motivado, tá animado, tá confiante, porque o jovem tem esse lado. Geralmente é o que é para ter. E aí a pessoa está buscando juventude na aparência. Mas às vezes está com um espírito, e aqui é só uma ilustração, porque o espírito e a alma são eternos, então não é questão de envelhecer, mas é só uma forma de figurada de falar. Está com um espírito, uma alma envelhecida. Que coisa, né? Então, enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e de degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto. Não muda. O céu não fica velho. Glorioso e poderoso, conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo. Olha o que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Deus não muda. Certo? O tempo pode ser medido, mas a eternidade é imensurável. Não se mede eternidade. Eternidade não se mede, tempo mede. Quer ver? Podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Se tivermos 1000 anos e subtrairmos 100 anos, restam quantos anos? Matemática.
1000 menos 100. Quanto fica? 900 anos. No entanto, se subtrairmos 1000 anos da eternidade, ela ainda permanece como uma eternidade. Não há mudança. Não pode se tirar da eternidade tempo. Porque a eternidade, ela não é formada por tempo em si. O tempo, se nós quiséssemos assim dar uma definição, seria um tempo infinito. Ah, mas como assim um tempo infinito? É um tempo infinito. Só que eternidade não é tempo. Nós não temos, a nossa cabeça que é finita, não tem como descrever eternidade de uma forma assim, total. Não há como. A única coisa que a gente sabe explicar é, não tem fim. Só isso. Quando se diz que Deus é eterno é porque ele não tem começo, meio e fim. Deus é eterno. Ah, mas como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Fé. Como é que eu posso provar isso de forma lógica? Não tem como. Então esquece. Pessoas que entram por esse caminho acabam enlouquecendo. Porque não há como provar isso logicamente. Isso é aceito pela fé. Use Hebreus 11:3. Acabou. O princípio de Hebreus 11:3, a nível de acreditarmos pela fé que os mundos foram criados do nada, é o mesmo para todas as coisas em relação às coisas espirituais. Ou você crê ou você não crê, mas não dá para explicar. Você não tem como explicar. Isso significa que Deus não foi criado. Ele é o Criador. Deus não foi criado, é Criador. A existência de Deus é insondável, conforme declarado pelo salmista, de eternidade em eternidade tu é Deus. Eu gosto muito de uma definição de teologia. O que é teologia? Uma delas, né? Sabemos que teologia, tá? É tel, Deus, logia, estudo. É uma definição bem simplesinha essa aqui, né? Estudo sobre a pessoa de Deus. Então, nós vamos estudar aquilo que ele revelou, porque a pessoa de Deus está revelada nas escrituras, toda, a obra dele completa, de Gênesis a Apocalipse. Mas uma das definições de teologia que eu gosto muito é fé em busca de compreensão. Então, você primeiro crê, depois você busca entender aquilo que você crê. Então, não há nada errado. Você não está primeiro tendo que entender para depois crer. Por que muita gente não crê? Porque eles querem primeiro entender. Não se pode compreender Deus através da lógica. Precisamos primeiro ter fé, crer, nesse caso. Então, a teologia é a fé em busca de compreensão, de entendimento. Então, quando você pensa assim, o que é eternidade? Eu quero compreender. Aí você se esbarra no versículo de Hebreus 11:3. Pela fé. Entendemos que o que é visível foi trazido do que não existia. Isso é fé. Opa! Então, eu não consigo compreender a eternidade. Eu apenas creio. Ponto final. É isso. Lição principal aqui. Diante das adversidades da vida, devemos buscar refúgio na eternidade e poder de Deus. Deus está sempre lá. Deus tem todo o poder, que permanece inabalável e imutável. E reconhecer nossa condição transitória e dependência dele como Criador e sustentador de todas as coisas. Quando você sabe que Deus é eterno, tem todo o poder, como diz o salmista no Salmo 91. Inclusive, é o tema da nossa próxima lição. Quando o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acima de todos, a sombra do Onipotente tem todo o poder, ele pode descansar. Ah, pastor, mas e se as lutas vêm, eu tô sofrendo, mas Deus está cuidando? Você depende de Deus, você se volta para Deus. Sabe quando o homem esquece de Deus? Quando ele pensa que pode fazer tudo sozinho. A autossuficiência é uma característica da natureza caída. A natureza pecaminosa tenta ser autossuficiente. Então, nós temos que deixar o nosso eu, o nosso ego de lado. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. 3. A mortalidade do ser humano, versículo 3 e 6. Tá? Os versículos 3 e 6... Deixa eu colocar aqui para você. O 3 a 6 diz assim. Opa, estamos lá em Hebreus, lembra? Estamos em Hebreus, vamos voltar para os Salmos. 3 a 6 diz assim. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos do homem.
Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água. Veja aqui, ó, como, esse como aqui sempre é comparação, tá? Corrente de água, são como, ó, de novo, ó, como, um sono, são como, de novo, ó, comparação, a erva que cresce de madrugada. Ou seja, os filhos do homem não são levados literalmente como corrente de água. Os filhos do homem não são um sono. Os filhos do homem não são erva. Porém, é como corrente. Levar como corrente é uma enxurrada, sai arrastando. Quem consegue se conter? Quem consegue permanecer de pé? Lembra do dilúvio? Deus manda água. As águas vêm de baixo e de cima, transbordando, de cima, chovendo, transbordando, os mares inundando tudo. Quem poderia escapar? Não tem como. Como um sono. O sono tem início e fim. Você dorme e acorda. Acabou. A erva, ela cresce como a erva que cresce de madrugada. Ela cresce, mas ela murcha. Deu para entender? Isso aqui é importante. Entendermos isso. Compreendermos isso. Então vamos lá. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Qual é a constatação inequívoca? Olhando para dentro de si. Olhe para si agora. Pense em você. Contempla a sua finitude e fragilidade. Quantas pessoas no momento que essa aula vai estar sendo dada, como está sendo dada agora, estão no leito de enfermidade? Infelizmente com doenças que vai tirando toda a sua força, todo o seu vigor. Pessoas que eram robustas, fortes, e agora estão definhando. Mas a sua alma e o seu espírito não vai definhar se estiver em Cristo. E eu digo definhar porque eu falo da condenação eterna, porque o sofrimento eterno é eterno. Não é uma coisa que vai ter fim. O corpo pode estar fragilizado, mas a alma e o espírito têm vida eterna se estiver em Cristo, ou vai ter separação eterna se estiver longe de Cristo. É tempo de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. A escola bíblica dominical também serve para ganhar almas para Cristo. Na verdade, o início dela propôs isso. Se você está me assistindo e ainda não aceitou Jesus, está na hora de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus é eterno, você e eu somos frágeis. Então aceita Jesus, levanta sua mão para Cristo nesse momento. Você é professor, tem pessoas não evangélicas, não cristãs na classe, na sala de aula. Fale para as pessoas levarem pessoas não cristãs para a aula. Faça apelo no final da aula. Você quer aceitar Jesus? Você que está me assistindo, quer aceitar Jesus? Levante as mãos. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ou, Senhor Jesus, eu faço novamente uma aliança, eu refaço a minha aliança contigo, voltando para o evangelho porque estava distanciado. Agora procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, fale com o pastor e ele vai te dar as instruções necessárias. Não deixe de fazer isso, professores. Estimular as pessoas a convidar pessoas não cristãs para assistir a aula da escola dominical. Isso foi se perdendo com o tempo. Não deixe de instruir eles sobre isso. Vai começar a haver aceitação de almas na escola dominical. Isso vai começar a mudar. Deus pode trazer um grande avivamento. Nessa porção de versículos destaca-se as expressões 1000 anos, como um dia de ontem, como a vigília da noite. Por quê? Porque Deus está além. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vida? Qual é a lição principal aqui? Ao contemplarmos a eternidade de Deus e a beleza celestial, somos confrontados com nossa finitude e fragilidade. É isso. E percebemos a brevidade da vida humana. 80, 70, 60, 90, 100. Tá? Mesmo assim, é finito. Essa realidade nos leva a valorizar o presente e buscar viver de forma sábia e justa diante de Deus. Vamos lá? 4. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Porque são 4 subtópicos aqui. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento traz a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos. Isso está em Tiago 4, 13 a 17. Leia.
Não deixe de ler. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. Aí eu volto para o mesmo ponto. Quando você estuda a pessoa de Deus, você começa a observar quem você é. E aí você fala, realmente, eu dependo muito de Deus. Então não tem lugar para orgulho, não tem lugar para soberba, para autossuficiência, para achar que é melhor do que alguém, porque ele vai entender. Assim, eu posso até ter recurso financeiro, eu posso ter até uma beleza, eu posso até ter algumas coisas, eu posso ser muito inteligente, mas no final das contas todos vamos morrer. Fisicamente falando, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que aqueles que já partiram. Porque o destino para os que estão em Cristo é o mesmo. É o mesmo. Está com Deus eternamente. É o mesmo destino. Então você não é melhor do que ninguém. Ah, mas eu fiz mais obras. Isso não te torna melhor do que ninguém. O simples fato de você dizer que fez mais obras, talvez os seus galardões já foram recebidos aqui, inclusive. Os aplausos, os abraços. É isso. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Por quê? Porque eles estão no início da vida. Quando você é jovem, e os professores, quando eu digo jovem, eu tô falando, você tá entendendo o que eu tô dizendo, porque há uma faixa etária para poder ministrar essa lição. A CPAD divide as faixas etárias e vai fazendo as revistas de acordo com a faixa etária. Tá? Então, quando você é jovem, tá? Vamos colocar aqui, né, uma faixa etária aí, 20 para baixo. Tem até casos que vai um pouco mais de 20. Tudo bem, não tem problema. Mas, digamos, você já tá lá com seus 40, 50. Então você começa a pensar, a sua mente vai mudando. Você vai tendo uma compreensão da vida diferente. Coisas que você fazia muita questão. Se você realmente, Deus está trabalhando, te dando um coração sábio, você já não faz questão. Você sabe que não adianta ficar esperneando por causa daquilo, porque não está na tua mão. Eu mesmo, tá? Já passei dos 50. Eu mesmo, Deus me fez entender uma coisa que me trazia muita angústia no meu coração. Eu vi algumas coisas na obra de Deus, aquilo me trazia uma indignação, e não é que você vai se conformar. Mas Deus acalmou meu coração com um versículo. Tudo que te vier à mão, Eclesiastes, faça conforme a tua força. O texto está tratando ali da vida, da família, do cuidado, né, de fazer as coisas, trabalho e tudo. Mas há um princípio. Tudo que te vier à mão, veio à tua mão, faça conforme as tuas forças. Às vezes uma pessoa mais jovem vai ter mais força para fazer determinada coisa. Uma pessoa com mais idade vai ter menos força para fazer determinadas coisas. Por quê? Porque a vida vai mudando algumas coisas. Às vezes a pessoa já está um pouco doente. Antes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Antes, quando era mais novo, ia no supermercado, trazia aquelas bolsas pesadas e vinha, tá? Mas aí vai tendo uma certa idade, já está doente, já tem algum tipo de enfermidade, ele tem que pagar para poder trazer, ou tem que trazer no carro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Há limitações. Então, tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Você não tem que ficar triste, abatido. Você tem que viver cada período o seu período. Mas mais, esse texto deixa uma coisa muito clara. Tá nas tuas mãos? Então você pode fazer conforme as tuas forças. Não está? Você não tem. Então essa indignação de ver coisas, Deus me fez entender o seguinte: você tá na direção? É você que assumiu a responsabilidade daquilo? Não, então você não tem que se afligir. É a pessoa que vai dar conta disso, não é você. Então eu tô lavando... Não é questão de lavar as mãos, é uma questão que não é contigo o negócio, é com ela. Então quem tem que reconhecer isso é ela, não é você. E às vezes a gente fica se afligindo por causa disso. Então a idade, quando nós buscamos sabedoria em Deus, um coração sábio, nos faz compreender isso. Aí eu paro de ficar aflito por tudo. Porque eu começava a ficar aflito por muitas coisas. Aí isso vai acabando. Deu pra entender? Então o jovem não pensa na finitude da vida. Ele não pensa, né? Agora, quando você chega a determinada idade, você começa a pensar no tempo que resta. E aí você começa a olhar o tempo ao contrário. Quantos anos faltam? Quantos anos tem? Algumas pessoas ficam, às vezes, no momento de reflexão, pensam nisso.
Agora, o jovem não. O jovem não vai pensar nisso. Ele vai pensar que ele tem toda uma vida. Ele pensa que tem toda uma vida, mas quando ele vê, foi um conto. Foi um sopro, passou. Foi desperdiçando o tempo da sua vida. Fazendo coisas que não trouxe nenhum proveito. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios, e por isso o olhar está sempre no futuro. Sempre futuro, futuro. O que eu vou ser? Mas é importante estudar aquilo que realmente você vai exercer. Quantos se formaram e nunca exerceram? Talvez se formaram porque alguém disse que era legal, alguém disse que era bom, o pai forçou, a mãe disse que tinha que fazer, mas nunca atuou. Nunca atuou. Porque não era isso que ele queria de fato. Eu até falo, pais, papai, mamãe, não force o seu filho a ser aquilo que ele não está no coração dele ser, no sentido de uma profissão. Mas é o melhor, talvez seja o melhor para você, mas talvez não seja isso que ele quer. Quando ele tiver adulto, ele não vai querer exercer aquilo, então é melhor investir naquilo. Mas o que ele quer é inconcebível, então vai ter que ter uma conversa aos poucos, mostrar os prós, os contras. Ele tem que ter um bom relacionamento com esse pai, com essa mãe e o pai tem que ter um bom relacionamento com ele, porque não adianta querer convencer ele na marra, ele não vai aceitar. Ele pode até fazer porque não tem como sair, mas depois ele não vai atuar. Deu para entender? Então, ele precisa ser aquilo que de fato ele tá no coração dele. Ah, mas o meu sonho era que ele seguisse o que eu tenho, os meus planos. Não é os seus planos, é os planos de Deus. Ele tem uma vida pessoal, ele é um ser individual. Pai e mãe tem que entender isso também. E aí o jovem vai lá, faz uma faculdade e nunca atua. Fez cursos, nunca atuou. É claro que o pai e a mãe tem que direcionar para ele não ficar perdido. Tem que estar ali sempre conversando, mostrando. É por isso que eu defendo direto treinamento para pais, treinamento para jovens na igreja. Educação quem dá é pai e mãe. Mas o treinamento, a palavra de Deus, o ensino bíblico, quem dá é a igreja. A igreja faz isso. Ah, mas ele tem que estudar em casa, tudo bem, mas a igreja tá ali para nortear esse estudo. Escola dominical tá aqui, mas não é só escola dominical. Um assunto como esse. Como escolher uma profissão? Falar para os jovens, tema, palestra, chamar alguém que saiba o que vai falar e mostrar para eles, fazer eles compreenderem, chamar os pais para assistir a palestra também, não só eles. Fazer uma palestra que envolva as duas partes. Nesse caso, tem palestras que é só para os jovens, tem palestra que é só para os pais, mas tem palestras que podem envolver os dois, porque isso aqui tem a ver com os dois lados, tanto os jovens como os pais. Tá entendendo? Isso aqui é importante. Na hora lá vai até falar para alguns pais que já estão até formados pensando, é por isso que eu não me sinto com prazer, eu tô atuando aonde eu não tenho gosto. Aí acha que tá tarde demais. Ou enquanto o jovem acha que tem todo o tempo do mundo, o pai já diz assim, eu tô muito velho para isso. Tem gente se formando na faculdade com mais de 80 anos, hein? Aí alguém vai dizer besteira, não vai atuar. Mas a questão não é o atuar em si, a questão é chegar aonde sonhou também. Por que não? Onde desejou, almejou. Entretanto, ou a jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita, ou seja, a vida tem fim, humana, e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Vale a pena ficar fazendo um monte de faculdade e depois não atuar? Perder 4 anos numa faculdade, 3 anos numa faculdade para não atuar? Fazer 2 anos de curso técnico porque alguém disse que era legal e não atuar? Claro que não. Professores, deixe isso claro na aula, tá? Deixe isso claro na aula. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Pronto, é isso aí. Eu vou testar. Se eu gostar... Não é assim. Você é um cristão. O cristão não entra por esse caminho. Esse testar. Você tá gastando tempo desnecessário. Você pode dobrar teu joelho e orar, Senhor, me dá uma direção. Eu preciso... Pensa o que você sente bem, prazer em fazer. Por isso que tem que sempre perguntar o que você quer ser. Até para criança, quando cresce, você já vai vendo algumas características na criança. É claro que eu sei, eu não vou aqui desconsiderar isso. Existem pessoas que Deus deu a ele um olhar que consegue ver o talento na vida das pessoas. Eu entendo isso, eu entendo, tá? Eu sei disso.
mas o pai e a mãe pode ter uma certa percepção. Então, em nome de Jesus. Assim podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Esses últimos tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. Tá aí. 2 referências bíblicas que podem ser lidas para poder compreender. Então, você que está assistindo essa aula, compartilhe essa aula. Não só divulgue para mais 3 pessoas para se inscrever. Compartilhe essa aula. Veja que o material que eu tô lendo, eu sempre vou falando a mais. Então a pessoa, imagine, o jovem tendo acesso a uma aula dessa, um outro professor que não está aqui no YouTube, compartilha lá no grupo do seu WhatsApp a aula. Não compartilha só material não, compartilha a aula também, tá? Embora muitos tenham tido uma vida relativamente curta, aí tá, os discípulos, muitos tiveram uma vida relativamente curta, tá? Quem, por exemplo, um dos Tiagos, Tiago, irmão de João, Atos 12, 1, 2, morreu a fio de espada. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de seus ministérios. Estevão, portanto, com Jesus e seus apóstolos, aprendemos que quem olha para o céu lida muito melhor com as coisas aqui da terra. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Pastor, então eu não vou trabalhar, não vou... Não é isso. É prioridade. Se você vive a vida priorizando o céu, você tem uma outra atitude. É diferente. Lição principal, devemos considerar a importância da humildade e da consciência da finitude da vida para tomarmos decisões sábias e valorizarmos o nosso tempo. Não temos todo o tempo do mundo. Mesmo quem tem 10 anos, não tem todo o tempo do mundo. Até porque ele não tem controle da sua vida. Existem pessoas que estão com 10 anos, é uma criança, está com 10 anos, e, às vezes, o tempo de vida dele não vai passar dos 20. E não é porque ele entrou na vida errada, porque ele tomou... Não, às vezes ele... Acontece alguma coisa que não está no nosso controle e ele parte. Esse não é o desejo de ninguém, tá? Eu não tô sendo trágico aqui, mas eu tô mostrando uma realidade nua e crua. Então não é uma questão de ter todo o tempo do mundo, é uma questão de usar o tempo que estamos tendo hoje de forma sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos coração sábio. O que é aprender a contar os dias? Somos finito. Não temos o tempo todo. Temos que usar a nossa vida, o tempo que temos hoje, da melhor maneira possível. Porque eu não sei o que acontece amanhã, eu sei o que acontece agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Tudo que tá pra frente do tempo que eu estou aqui agora, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho controle sobre esse tempo. Eu posso fazer planos? Posso. Mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não quer dizer que eu não possa fazer planos, mas eu preciso entender isso. O exemplo de Jesus e de seus apóstolos que tinham sua esperança no céu nos ensina a lidar melhor com as coisas terrenas. Bom, você quer baixar o PDF dessa aula ou de qualquer outro material aqui do canal? Eu ensino passo a passo aqui. Se você quiser ser membro para apoiar o meu ministério de ensino, preste atenção também, porque há um desconto aí, onde você tem um desconto de quase R$60, dá mais ou menos aí uma média de R$10 por mês, e você baixa tudo num único lugar. Pastor, não tenho como. Então preste atenção em como baixar gratuitamente. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os 2 botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo.
Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você aprendeu aí como baixar gratuitamente ou como ser membro do canal. E aí aproveite, se você vai baixar e vai mandar para um grupo, não deixe de mandar a aula também. As pessoas vão ter aí um aprendizado bem mais ampliado. Vamos lá, tópico 2, conscientizando-nos de nossos equívocos. Quais são os nossos equívocos? Sob a ira de Deus, versículo 7 e 8. Vamos lá. O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Se é realmente o cenário de Números no deserto, aquela rebeldia, estão realmente sobre a ira de Deus. Esta ira divina chegou por causa dos pecados que não estão mais ocultos. Diante de Deus não fica oculto, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Versículo 8. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, culpa é dele. Como Adão, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então a culpa é de Deus e a culpa é dela, tá? Precisamos aprender a conhecê-los. Em vez de jogar para os outros, conhecê-los, identificá-los e nominá-los, tá? Na lição anterior, aprendemos... Que lição anterior? Nós estudamos aqui na lição anterior sobre perdoa-me, Senhor. Falando do Salmo 51, que foi Davi. Então, na lição anterior, aprendemos que Davi reconheceu justamente isso quando pecou. Olha o que ele diz. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Acabou. Ele sabia que se Deus trouxesse juízo sobre dele era algo justo. Por quê? Porque ele havia pecado. Então, nós aprendemos a conhecer, a identificar e a nominar. Falar, o que eu fiz diante de Deus? Preciso confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas, se não confessar e deixar, não prosperará. Tentar ignorar nossos pecados como se não tivéssemos feito nada só trará consequências que afetarão nossa vida e nossa comunhão com Deus. Olha o que diz o Salmo 32, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo meu bramido em todo o dia. Eu posso colocar aqui na tela para vocês, tranquilamente aqui, ó, rapidamente, ó, Provérbios 28, 13. Olha o que diz. Que eu citei agora, mas agora com a referência que pode colocar junto com esse salmo aí, ó. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas, esse mais aqui é um contraste. Ao contrário, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pastor, o que seria confessar e deixar? Confessar e deixar seria você reconhecer o seu pecado. Há coisas que precisam ser confessadas, inclusive para o pastor ou para o pastor com a esposa, porque às vezes é um gabinete onde é uma irmã, tá? Uma jovem precisa, tá? E deixar é não praticar mais. Quando Jesus olhou para a mulher adúltera, que eles queriam que ela fosse apedrejada, que na verdade eles queriam pegar a Jesus. Mas no final, eu não vou explicar isso porque não tem tempo aqui, mas no finalzinho Jesus olha para ela e fala assim, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Mas olha o que Jesus diz para ela. Vai e não peque mais. Então realmente ela estava adulterando de verdade, que Jesus diz para ela não pecar mais. Então esse é aquele que confessa e deixa. É esse deixar, né? Alcançará misericórdia. Vamos lá? Tudo está patente diante dos olhos de Deus. Ninguém tem como esconder nada de Deus. Não adianta querer esconder de Deus. Hebreus 4,13. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível com uma faculdade da alma chamada consciência. Deus nos deu uma consciência. E o Espírito Santo fala a nós. Em que a Bíblia revela como juiz interno. Tá? É claro que a consciência é uma coisa, o Espírito Santo é outra, mas nós temos a consciência. Em que a Bíblia revela como juiz interno, bem como aos apelos do Espírito Santo. Então, duas coisas, a consciência e o Espírito Santo. Aquele que não é cristão, ele não tem como ouvir a voz do Espírito Santo, porque nesse caso ele está morto espiritualmente, então não tem como ter esse contato, certo? No sentido de mostrar, falar, mas tem a consciência. Só que a consciência dele se torna cauterizada, porque ele sabe que aquilo é errado. A consciência dele diz a ele, tá errado.
Mas ele não quer saber, ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai fazer. Porque ele é escravo do pecado. Mas em Cristo ele deixa de ser escravo do pecado. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, pare imediatamente, não permita que ela se cauterize. Porque ela pode se cauterizar. Mente hoje, mente amanhã, mente depois, daqui a pouco mente que nem sente. Virou até um slogan, né? Mente que nem sente. É o que acontece com algumas pessoas. Lição principal: precisamos reconhecer nossos pecados e não culpar os outros pelos nossos problemas. Devemos ser sensíveis à nossa consciência e aos apelos do Espírito Santo, agindo imediatamente quando ela nos alertar sobre nossas ações. Errei, peço perdão a Deus. Quem está em Cristo, o Espírito Santo fala ao seu coração. Mas nós temos a consciência também que nos acusa. Não podemos desperdiçar a vida. Vai dos versículos 9 a 11. Note o sentimento do salmista. Pois todos os dias vão passando a tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Esse como é uma comparação. Imagine você viver debaixo da indignação de Deus os anos da sua vida. Não há prazer nisso. Só que para sair debaixo disso precisa estar em Cristo. Você pode ser novo ou nova agora, mas logo envelhecerá. Tá vendo aí o retrato? O jovem de um lado e agora envelhecido. Vai envelhecer. Ninguém vai fugir do envelhecimento a não ser que morrer uma morte precoce. Morrer numa idade precoce. Desculpe. Né? Pouca idade. E aí? Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Quantas pessoas têm aí 60, 70, 80 anos, você vai conversar com elas e elas não aprenderam nada da vida. Nada, 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 nada. Em relação a agradar a Deus, nada. Elas não veem a vida, elas não têm o sentido verdadeiro da vida. Porque o sentido verdadeiro da vida é servir a Deus, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é se abster de tudo aquilo que ele é contrário. Esse é o sentido verdadeiro da vida. É simples, mas é verdade. Certamente essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. Outro ponto. Você vai perder sua vida, gastar tempo da sua vida sendo rebelde com Deus. Quantas pessoas estão no evangelho? Aceitaram Jesus, quando é pregado uma palavra, ensinado uma palavra e diz: a minha vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Tá perdendo a vida, tá perdendo tempo, tá gastando tempo em se rebelar contra Deus, não vai chegar a lugar nenhum. E no final das contas, quem vai perder é quem tá fazendo isso. Quer fazer do teu jeito? No lugar de viver essa vida passageira sobre a ira de Deus por causa da prática do pecado, o melhor seria vivê-la sob a promessa segundo as bênçãos do Senhor. É o versículo 17 que fala da graça de Deus. Não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada a Deus. De forma nenhuma. É possível se realizar naquilo que glorifica o Senhor. Olha o que diz Marcos, 8, 34, 35. E chamando a si a multidão, lembra que eu falei lá antes que eu ia chegar nesse ponto aqui, ó? E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não viva para si. Tome a sua cruz, esteja pronto a passar por aflição, mas não só aflição, por causa do evangelho, tá? Mas está pronto até mesmo para morrer. Eu quero deixar claro aqui, às vezes as pessoas pensam que a cruz é um filho, é um marido. Não, a cruz não. E não é, isso aí é sofrimento humano. A não ser que esse sofrimento que você tenha com o marido, com o filho, com a esposa, tenha a ver com perseguição por ser cristão, aí é diferente. Mas isso é sofrimento humano. Então seu marido, sua esposa, seu filho, não é a sua cruz. A cruz tem a ver com sofrimento por você ser cristão. A oposição a você porque você serve a Deus. E siga-me, Jesus dá o exemplo. Não é para desistir, não é um tempinho, não é um momento, é a vida toda, tá? Aí ele continua: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que isso, pastor? Quem quiser salvar, vai perder. Quem perder, vai salvar. Por amor a Cristo e ao Evangelho, vai salvar. O que isso quer dizer? Jesus fala do preço de ser seu discípulo. Abrir mão dos desejos pecaminosos através da fé e arrependimento. Tem que aceitar Jesus. Quem prioriza a vida terrena, vivendo para si, perderá a vida eterna.
Se você coloca em primeiro lugar o seu trabalho, os seus deleites, olha só que trabalhar não é errado. Ter o seu momento de lazer não é errado, tá? Ter os seus estudos não é errado. Mas se isso tudo, cuidar da sua família, não é errado. Mas se isso tudo está acima da sua vida com Deus, aí passa a ser errado, porque você vive uma vida horizontal apenas. Você vive a vida como se fosse aqui e agora. Você não se preocupa com nada no vertical, ou seja, em relação a Deus. Então trabalhar não é algo errado. Se formar não é algo errado. Ter um momento com a sua família não é algo errado. Cuidar da sua família não é algo errado. Mas se você viver só para isso, tá errado. Por quê? Porque a prioridade é você fazer isso à luz de servir a Deus. Porque quando você tem Deus em primeiro lugar, você vai cuidar da sua família de forma bíblica. Você vai passear de forma bíblica. Você vai estudar de forma bíblica. Você vai trabalhar de forma bíblica. Então tudo que você fizer está amparado de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando e tem uma oportunidade de furtar, não vai furtar. Por quê? Porque ela sabe que furtar é errado. É pecado. No nosso código é errado e passa a ser um crime também. É uma contravenção, é algo que é tido como algo errado dentro do nosso código. Eu não tenho aqui como especificar certinho para você, porque eu não sou formado em direito, mas você, roubo, furto. Mas aí se ele tá trabalhando e ele é um cristão, por exemplo, ele não vai ficar enrolando, fingindo que tá trabalhando para receber sem fazer nada. O cristão não pode fazer isso. O não cristão vai fazer. Agora, se você é um cristão e faz isso, tá errado. Então, quem prioriza a vida, ou seja, eu, Deus, não. Eu e minha família. Deus, não. Eu e minha família. Deus e o próximo, não. Tá perdendo a vida. Quem vive para a glória de Deus como filho de Deus receberá a vida eterna. Aceitou Jesus e agora passa a ser filho de Deus e por isso passa a viver de acordo com o que Deus estabeleceu. Não vai ser salvo pelo que faz, mas pelo que Jesus fez. Mas a prova que é salvo é viver conforme a palavra de Deus ensina. Então ele trabalha para a glória de Deus, ele estuda para a glória de Deus, ele passeia para a glória de Deus. Aí sim, ele pensa em ter um melhor salário para a glória de Deus, para ajudar a sua família, para contribuir para o reino, para ajudar pessoas. Pronto, é isso. Lição principal, devemos valorizar o tempo que temos e envelhecer de uma forma que agrade a Deus, vivendo de acordo com as suas promessas e bênçãos. Não é necessário praticar o que desagrada a Deus para aproveitar a vida, mas sim glorificá-lo em tudo o que fazemos. Se prostituir, se embebedar, viver em desavença, isso tudo é contra Deus. Certo? 3. Corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. Porque senão a gente está vivendo sem estar vivendo. É uma contradição? É, mas é verdade. O Senhor pode nos ensinar por meio da sua palavra, tá vendo? Palavra. Uma vida pautada na palavra. Agora, como é que alguém vai ter uma vida pautada na palavra se não estuda a Bíblia? Se não abre a Bíblia? Se só abre a Bíblia no domingo, quando vai no culto, na hora da leitura? Muito mal. Não sabe nada da palavra. E hoje, com tudo que se tem para aprender a palavra, aqui no YouTube tem os canais que ensinam a palavra, escola bíblica dominical, pregações, pregadores sérios. Escolha pregadores sérios, pregadores bíblicos. Pastor, como é que eu vou saber se ele é bíblico? Pega aqueles pregadores que abrem a Bíblia, leem o texto e vão explicar o texto. E você está acompanhando ali o que ele está falando. Agora, aquele pregador que abre a Bíblia, fala e depois vai para tudo quanto é lugar e menos o que a Bíblia diz, eu sinceramente não tenho nenhum prazer em ouvir alguém assim. E nem vou perder meu tempo para ouvir ninguém assim. Mas, pastor, isso não é acepção, não? Claro que não. Eu tenho que ganhar tempo, eu não tenho tempo para ficar ouvindo essas coisas. Se essa aula aqui fosse uma aula sem responsabilidade, você também não tinha que ficar aqui, não. Ia para outro canal. Agora, se você tá aqui é porque você acha que é uma aula verdadeira, é uma aula séria. Eu estou explicando que o texto está ali, ó, claramente. Claramente está aí, ó.
Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. O Senhor pode nos ensinar por meio da sua palavra, também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje. Isso aqui é uma palavra para os jovens. Deus ensina por meio da palavra e ensina por meio de conselhos, que são pessoas que foram experimentadas na palavra e hoje podem falar como forma de prática. Exemplo. Nas escrituras vemos ensinamento entre Elias e Eliseu, entre Paulo e Timóteo, entre Barnabé e João Marcos. Tudo foi ensinado. Só para ficar em 3 exemplos. Aqui, né? Mais ou menos. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes, tomado pelo orgulho, fazer o que parece reto aos seus olhos, que é Juízes 21, 25. E cada um, naquele tempo não havia rei, cada um fazia aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. Vai errar. Não quer seguir o conselho do pai, não quer seguir o conselho da mãe. Pessoas experientes. E aqui eu não tô falando daquela parte de querer controlar o que a pessoa vai ser no futuro, sendo que não é bem aquilo que tá no coração dela. Aqui eu tô falando de conselhos mesmo. E aí a pessoa vai e não aceita, o jovem não aceita. Não, quem sabe sou eu. É você que sabe? Então tá bom. E aí vai ter surpresas. Por que não aprender com quem tem experiência em vez de ir lá e se arrebentar todo? Vou usar uma linguagem aqui jovial mesmo. Se arrebenta todo. Depois volta todo quebrado. Ah, agora eu vou fazer. Não podia ter ganhado tempo? A pessoa não falou pra você que assim não ia dar certo? Tenha bons conselheiros. Os primeiros conselheiros são seus pais. Meus pais não são cristãos, pastor. Então, pastor da igreja, observe gente idônea, gente séria. Gente que você realmente pode pedir um conselho. Aqui mesmo, quantas vezes alguém entra em contato comigo pelo meu WhatsApp e eu abro oportunidade, não tem problema. Eu e minha esposa, nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, às vezes, a pessoa precisa. Se é uma irmã que entra em contato, também não há problema, porque minha esposa está ciente, está tudo bonitinho lá, telefone na mão. Na maioria das vezes, quem responde sou eu. Ela não vai responder, mas ela tem ciência de tudo. Minha menina princesa Ângela Manhãs Luna tem ciência de tudo. Meu telefone tá aqui. E ela tem ciência. Ó, nossa fotinho. Meu telefone tá aqui. E ela tem ciência. Tá? Ele tem que ter o bloqueio? Tem que ter, porque tem que ter, é uma segurança. Mas ela tem a senha. Não tem conversa. Eu não tenho nada escondido. Então as pessoas às vezes entram em contato comigo para poder pedir conselho. Qual é o problema? Peça ao seu pastor, se for o caso. Se tem alguém que você confia na igreja, converse. Mas não tome decisões precipitadas. Devemos ter muito cuidado em não desprezar pessoas idôneas e experientes. Mesmo em meio àqueles que não servem a Deus, a prática de reverência aos mais idosos é comum. Você sabia disso? Às vezes nós cristãos não queremos ouvir os mais idosos. Ah, meu negócio é com jovem, tipo Roboão, né? Eu não vou ouvir os anciãos do tempo do meu pai, não. Vou ouvir os jovens que cresceram junto comigo. Aí foi lá, ouviu, aceitou o conselho e o reino partiu. Acabou. 10 tribos com Jeroboão e 2 com ele. Acabou. Perdeu o reino por causa disso. Porque ouviu o conselho dos mais jovens e não ouviu o conselho dos mais experientes. Agora, os não cristãos ouvem o conselho dos mais experientes. Olha isso aqui, ó. Em países asiáticos como Japão, China, que é um país que tem muitos anos além do Brasil, muitos. O Brasil foi descoberto em 1500. Olha só. Olha quantos anos tem a China. Coreia do Sul, Tailândia, é comum que o jovem se curve diante dos mais velhos como forma de demonstrar respeito e reverência pela sua sabedoria e experiência de vida. Sabe o que é isso? Quando eles encontram alguém mais velho, eles se curvam, abaixam. É sério. Ah, pastor, mas isso é idolatria. Você não entendeu nada. É uma forma cultural de respeito. Não é idolatria nesse caso aqui. É respeito, reconhecimento. Eu reconheço a sua história. Eu reconheço a sua história de vida. A sua sabedoria. Você vai ver na nossa cultura. Você pega um ônibus, transporte público. Você entra dentro do ônibus. Você tá lá dentro. Daqui a pouco você vê um monte de jovens sentados. Entre os idosos, ninguém levanta. Ninguém tá nem aí pra nada. Isso é um desrespeito, é um descaso. Eu nem sei o que posso descrever, o que é isso. Agora imagina um jovem cristão fazendo isso também.
Imagine, não é só jovem não, tem gente com mais idade um pouquinho, mas tem gente com muito mais idade que precisa sentar e não levanta. Aí em países como o Japão, a China, a Coreia, os não cristãos são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí o irmão vai dizer assim, a irmã vai dizer, mas eu tô cansado. Tu tá cansado? Mas você não tá de idade ainda, você não é um idoso, você não é um ancião. Então tá na hora da gente levantar. Mas o banco não é pra ele sentar, o banco é meu, não é banco com tarja amarela no Rio de Janeiro, né? Amarelinho, tá? O respeito aqui é diferente, tá vendo? É isso. A lição principal: devemos buscar sabedoria para viver a vida de forma agradável a Deus e podemos aprender com a palavra de Deus e com pessoas mais experientes. É tolice ignorar os conselhos valiosos e agir com orgulho. Eu sei, eu faço, eu vou fazer do meu jeito. Aí se dá mal. Se dá mal. Em relação a essa questão do desrespeito até, mostrei aqui o transporte público, tá? É claro que às vezes tá alguém sentado lá e não viu. Aí é outra situação. Às vezes tá um monte de jovens sentados e não estão nem aí. Às vezes é horário de escola, nem aí. Bom, arte digital. Quem sabe tem um evento da sua igreja, você precisa de uma ou você é um profissional liberal? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Bom, não deixe de contratar Manhãs Artes Digitais caso você precise, tá bom? Vamos lá? Dá prosseguimento aí? Tópico 3. A sabedoria traz esperança é o último tópico. Gente, irmãos, professores, alunos, às vezes vocês olham o tempo e falam, poxa, pastor, a aula fica um pouquinho longa. Mas olha o conteúdo dessa aula. Essa aula aqui não é só para você ir lá na sala de aula, você que é professor, e ministrar. Essa aula aqui é um aprendizado para você, para saber lidar com as coisas do dia a dia. Aquilo que não der para aplicar lá, vai ser aplicado uma outra hora. Espera, você vai aprender essa regra. Aqui é alguém com uma certa experiência que tá passando para você. Você tá me ouvindo aqui agora, você não pode passar tudo lá, mas uma hora dessa você tá numa situação, o Espírito Santo te faz lembrar. E você vai falar assim, meu Deus, o pastor Mário Luna falou isso. Que coisa boa eu estar sempre aprendendo. Mas tem gente que reclama, né? Vamos lá. 1. Alegria e benignidade, versículo 13 e 16. Veja que ele vai explicando ponto a ponto do Salmo. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. É claro, porque você vai tomando decisões mais sábias. Isso não quer dizer que você não vai errar. Você vai errar. Ser humano, eu erro. Não adianta. Pastor, todo mundo que ora, pede, jejua, busca, vai acertar sempre. Não. A gente vai errar porque somos humanos. Porém, vamos ter menos erros no quesito de não querer consultar a Deus e de não querer ouvir conselhos. Essa é a oração do salmista. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Ou seja, ele está pedindo que na proporção da luta venha vitórias. Tá? Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, né? O povo que está com ele também, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Tá? Às vezes colhem os frutos desagradáveis de uma vida progressa na contramão dos valores de Deus. O que é uma vida progressa? Uma vida anterior a Deus. Então, às vezes a pessoa fez várias coisas e ela traz algumas consequências, né? Entretanto, quando nos dispomos a viver de uma maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Então você pode orar. Você está passando por lutas, mas você é um cristão verdadeiro, um cristão sincero, um cristão compromissado com as coisas de Deus. Você pode dizer a Deus, Senhor, na proporção dessas lutas, manda a tua alegria, manda a tua benignidade, abre as portas. Senhor, tanto tempo de enfermidade, Senhor, traz um tempo de saúde. Você pode. Ore. Lição principal.
A sabedoria leva a alegria e felicidade. E ao viver de acordo com os valores de Deus, podemos experimentar a benignidade divina. Se você é uma pessoa sábia, junto disso vem alegria e felicidade. Vivendo sobre a graça. Olha que coisa linda. Vamos lá. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sobre a ira. Sobre o favor de Deus. Isso me lembra do Salmo 30. Deixa eu ver se dá para colocar aqui no texto, na tela. Dá sim. Sempre dá. A gente dá um jeitinho. Vamos lá. Salmo 30. Isso me faz lembrar do Salmo 30. Eu não preparei não, mas vou colocar aqui. Quem sabe você quer colocar na aula. Porque tá ali, ó, o salmista deseja viver sobre a graça e não sobre a ira. Salmo 30, versículo 5. Vamos lá? Olha o que diz. Espera aí. Agora. Olha o que diz. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor, olha o favor aqui, graça, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o mesmo conceito do que está sendo dito aqui. O salmista deseja viver sobre a graça e não mais sobre a ira. Seu favor. Está esperando o favor de Deus. Viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia. Pois, em primeiro lugar, quem vive sobre a graça tem plena consciência de que não podemos vencer os desafios sozinhos. É claro. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça e recebemos ela por meio da fé. Se estamos em Cristo, sabemos que não podemos fazer nada de nós mesmos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha aí. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus. Eu estava condenado, Mário Luna, estava condenado. Ia passar a eternidade sem Deus. Aí talvez alguém diga, você está perdendo tua vida. Eu estava perdido. A minha vida estava condenada antes de Jesus. Com Jesus a condenação foi embora. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Não tem mais condenação. Mas antes de Cristo eu estava condenado. Como eu estava condenado, pastor? Onde que está escrito isso? Ah, você quer ver onde está escrito isso? João 3,18. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu João 3,18. Eu, Mário Luna, estava condenado e todo aquele que está fora de Cristo está condenado. Olha o que diz aqui, ó, João 3,18. Eu posso ler até a partir do 16, tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ó, esse não perecer, preste atenção, mas tenha vida eterna. O que é não perecer? É passar uma eternidade sem Deus, em tormento, num lugar chamado inferno, lago que arde com fogo e enxofre. Tá? Segunda morte, tá? Mas tem a vida eterna. O que é vida eterna? Comunhão eterna com Deus. Olha o que diz o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Nesse momento, não. Na vinda de Jesus, primeira vinda de Jesus não é para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas olha o que diz o 18. Quem crer nele não é condenado. Crer aqui é acreditar e viver à luz do que ele ensina. Não adianta as pessoas dizerem assim, eu tenho fé em Deus, mas obedece a Deus? Não, então não crê. Ele acha que crê, mas ele não crê. Porque quem crê, obedece. Quem ama, obedece. Agora olha o contraste. Mas quem não crê, ou seja, quem não obedece, quem não vive de acordo com a palavra de Deus, já está condenado. Essa era a minha condição. Eu já estava condenado. Uma pessoa que está sem Cristo também já está condenado. Mas essa condenação pode ser cancelada através de aceitar Jesus. Lição principal: viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois aprendemos a depender totalmente de Deus. E 3, confirmando as obras. Versículo 17. O que seria confirmar as obras? Vamos lá? Uma vez consciente da finitude da vida e da vida sobre a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele, ou a chamou para viver um propósito. Eu tenho aqui uma biblioteca e... Ah, tá. Vamos lá. Peguei aqui, não estava pensando nesse livro. Tá vendo esse livro aqui? Deixa eu colocar aqui. Ele não vai aparecer a cor, porque ele é verde e tem um problema, mas tá bom. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren.
Isso aqui é um livro interessante. Porque nesse livro aqui, ele vai falar sobre como você ter uma ideia para poder compreender o propósito de Deus na sua vida. Ele é uma jornada de 40 dias, né? Ele tá aparecendo do jeito que ele tá aparecendo aqui por causa de um efeito que tem no vídeo, por causa da cor verde. Mas não tem problema não, você deu para você poder ver. Procure. Eu não vou botar link na descrição nem nada não, tá? É só você procurar no Mercado Livre, no outro. Se você quiser comprar, fique à vontade, tá? Não tô fazendo propaganda do livro com intenção de ter algum recurso, não. É porque me veio aqui na hora que eu tava falando, tá? Então, o salmista, ele vai ter a ideia de viver o chamado divino para a sua vida, tá? Com um propósito. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, que a gente tem que procurar qual é o propósito, o que Deus nos criou para fazer? Adorar, louvar, mas Deus nos chama para trabalhar em alguma área, em atuar de alguma maneira, tá? Então, se você não sabe responder qual é o sentido da vida, chegou a hora de pensar nisso e responder a pergunta assertivamente. Para que Deus me criou, além, claro, de adorar, louvá-lo, isso é claro. Mas o que ele me chamou para fazer? Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, tudo se encaixa. É isso aí. E faz sentido. Então você poderá pedir, confirma a obra das nossas mãos. Quando você tem ideia de fato do que Deus te chamou para fazer, eu tenho ideia de fato que Deus me chamou para a área do ensino, que Deus me chamou para a área do aconselhamento. Quanta gente entra em contato comigo para ter aconselhamento? Quanta gente entra em contato comigo, às vezes, para tirar dúvida de alguma coisa nas escrituras? Então, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida que Deus me chamou para a área do ensino, que Deus me chamou para o aconselhamento, tá? Entre as coisas que Deus me chamou para fazer. Veja bem, hoje eu trabalho mais para a obra do Senhor, me dedico aqui ao canal, mas pela bondade de Deus, toda a arte do canal sou eu, pela bondade de Deus, que faço. Então eu tenho conhecimento de designer, tá? Fotografia, essas coisas, tá? Mas aonde eu tenho sido mais produtivo? Nessa área. Então eu tenho consciência que Deus me chamou. Agora você tem que saber que Deus te chamou mesmo, porque quando Deus te chama, ele garante. Agora, se ele não te chamar e você entrar, a coisa não vai funcionar. Lição principal: a vida sobre a graça exige responsabilidade e propósito. Devemos buscar conhecer o propósito de Deus para a nossa vida e agir de acordo com ele, para que possamos viver com sentido e realizar as obras que ele nos chamou para fazer. Conclusão: vimos do quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso, não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter uma consciência de nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras das nossas mãos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 9, 28/5/2023, habitando no esconderijo do Altíssimo. Seminário, tá? A Faculdade Vitória em Cristo, vários cursos, seminário teológico, como estudar a Bíblia, teologia sistemática, aconselhamento familiar, terapia das emoções, tudo link na descrição. Eu vou até voltar atrás. Eu vou deixar o link do livro, sabe por quê? Porque talvez você diga assim, pastor, onde que eu vou encontrar esse livro? Eu não tenho consciência. Então eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link. Eu decidi deixar o link, mas eu não estou fazendo isso com a pretensão, tá? Com segundas intenções. É apenas porque realmente tem pessoas que vão dizer, eu não sei onde achar. Então o link tá na descrição. Desce na descrição que vai estar aí. Uma vida com propósito. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Não deixe de participar desse projeto. É muito importante que você divulgue o canal para que outras vidas sejam alcançadas. Se você distribui o material em algum grupo, coloque o link dessa aula também. Compartilhe essa aula também. Não deixe de compartilhar não, tá? Vamos orar. Minha oração é por 2 propósitos aqui. Primeiro, que Deus nos dê um coração sábio. Segundo, que Deus use você, professor, grandemente nessa aula lá
na sala de aula para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa aula, Senhor, ministrada aqui no canal. Senhor querido, por esse programa realizado. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nos dê um coração sábio. Senhor, nos faz compreender que somos finitos, Senhor, que precisamos viver uma vida com sabedoria, que precisamos usar o nosso tempo com sabedoria. E isso vai ser, Pai querido, feito de acordo com vivermos de acordo com a tua palavra. Também te peço que abençoe os professores, use eles na sala de aula, Senhor, que o Senhor venha usá-los como instrumento e que os alunos aprendam, Senhor, o que é ter um coração sábio e que possamos todos juntos colocar em prática isso em nome de Jesus. Tô deixando algumas recomendações de vídeo na próxima tela e nesse momento terminamos com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém.